Oi, pessoal. Então, essa é a primeira videoaula. Estou aprendendo. Não riam das baboseiras que eu vou fazer, tá? O objetivo é discutir o capítulo 9, que vai falar da evolução humana. Então, vai ser um aprendizado para mim isso daqui. Antes da gente falar de como o ser humano evoluiu e como ele surgiu nos dias atuais, eu achei relevante a gente falar um pouquinho da classificação taxonômica do ser humano. Então, não sei se vocês se lembram, mas deixa eu só pegar um canetão aqui de PowerPoint. Peraí, vou escolher um. Então, olha aqui. O que tem aqui? Vamos tentar fazer uma seta. Ó, ficou bom. O que eu tenho aqui, uma palavra debaixo da outra, são as categorias taxonômicas, da mais ampla para mais restrita. Então, tem o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. As categorias taxonômicas, elas não são só essas. Vocês podem encontrar no livro de vocês subordem, infraordem, superfamília e subfamília. Eu coloquei as principais para facilitar, tá? Então, o ser humano é pertencente ao reino animal, ao filo dos cordados, classe dos mamíferos, ordem dos primatas, a família Hominide, gênero Homo e espécie Homo sapiens sapiens. E qual é o ponto aqui mais importante? Vou trocar a canetinha para a gente fazer uma frescurinha. Então, olha aqui. Ordem dos primatas. Então, isso significa que nós estamos na mesma ordem de todos os outros primatas, macacos pequenos e os maiores. Daqui a pouco a gente vai discutir o que é primata e o que é macaco, tá? Desculpa. Ainda sobre essa questão, se estamos na ordem dos primatas, da onde veio isso? Né? Da onde veio essa constatação? Então, a primeira pessoa a falar sobre isso foi o Darwin, aquela pessoa bem inteligente que a gente comentou, né? Como que ele chegou a essa inferência? Um dia ele visitou um zoológico e ele observou uma orangotango fêmea e ele começou a olhar a maneira como ela se comportava, as características anatômicas, e ele disse que ela tinha uma grande semelhança com o ser humano. Quando ele disse isso, isso foi mal interpretado pelo meio científico. Os cientistas falavam, então significa que a gente veio do chimpanzé, ou que a gente veio do orangotango. E não foi isso que ele quis dizer, né? Demorou um tempo para que as pessoas conseguissem compreender o que ele quis dizer na época. Ele quis dizer que, na verdade, o ser humano veio de um ancestral comum ao desses animais. Mas é errado a gente dizer que um macaco atual é um ancestral do ser humano, porque ele existe ainda. Então, na verdade, o ancestral não existe mais. A gente não sabe exatamente quem seria esse ancestral, tá? E o Darwin foi tão inteligente que ele ainda disse que um dia seriam encontrados fósseis desses ancestrais na África. E ele acertou. Então, na verdade, essa seria a constatação do final da aula, mas aí eu já vou adiantar para que vocês se atentem a isso. A gente sabe que o berço da humanidade é a África, tá? Uma última observação que o Darwin fez. Ele disse que o nosso ancestral deveria ter a aparência mais simiesca que humana, ou seja, ele iria lembrar mais um macaco do que um ser humano. Só quanto aos. Já que nós vamos falar do surgimento de novas espécies, que são os ancestrais do ser humano, então a gente precisa relembrar um pouquinho do que é especiação, certo? Então, existem dois tipos de processos para que novas espécies se originem: anagênese e cladogênese. Anagênese é um processo ainda não muito conhecido, onde uma espécie ancestral vai sofrendo pressão seletiva. Isso significa que o ambiente vai selecionando as melhores características dessa espécie e depois de alguns milhões de anos, essa espécie
vai apresentar uma nova configuração. Cladogênese é um processo de surgimento de novas espécies que envolve uma barreira geográfica. Então, inicialmente eu teria, por exemplo, essa população, vou chamar isso de população A, aqui seria a população B, cada uma vivendo em um determinado lugar, geograficamente distinto, e depois de alguns milhões de anos, a seleção natural foi escolhendo determinadas características dessa espécie, e aí a gente acaba tendo duas espécies e não mais duas populações. Então, eu teria espécie A e espécie B. No caso da evolução do ser humano, acredita-se que os processos evolutivos foram por cladogênese. Já que a gente considera o ser humano presente na ordem primata, junto com chimpanzé, bonobo, gorilas e orangotango, então a gente pode fazer uma comparação entre o ser humano e esses outros macacos. Então, uma delas é o tamanho do encéfalo. Então, o crânio do ser humano é maior e isso gera uma inteligência diferenciada. Os pelos são em menor quantidade, os dentes, a arcada dentária é diferente e o ser humano tem uma anatomia mais adaptada ao andar ereto ou bípede. O fato de sermos bípede fez com que a gente ganhasse todo um diferencial em relação aos primatas, além do encéfalo aumentado. Então, quando é possível andar sobre os dois pés, é possível manipular melhor objetos com as mãos. Então, é possível, inclusive, manipular ferramenta, por exemplo. Os pés maiores, mais curvos e longos, permitem mais tempo sobre os dois pés. E a coluna com 4 curvas também. Então, essas 3 características ajudam muito no bipedalismo. Mas tem um fator bem relevante que é o osso da bacia. Então, quando a gente considera o osso da bacia, a gente percebe que o ser humano tem um osso menor. E isso faz com que o movimento dos membros inferiores seja ele não sobe e desce numa corrida, por exemplo. Então, economiza energia e ajuda na posição ereta. Quando a gente olha aqui, por exemplo, a bacia do macaco, ela é mais longa, né? Então, não é possível andar ereto por muito tempo. Outra coisa que a gente pode observar é que, olha essa coluna vertebral aqui, ela é reta, né? Na verdade, ela tem uma curva só. Então, isso impossibilita o andar ereto por muito tempo. A coluna aqui apresentando essas curvas permite um andar ereto por mais tempo. O ser humano, ele aumentou o número de glândulas que produzem suor e perdeu pelos. Então, isso controla, melhora a temperatura apesar de sermos endotérmicos como os macacos, o nosso metabolismo é mais afinado pelo fato de controlar melhor a perda, controlar melhor o calor, né? Então não evita a subida de calor, de temperatura, nem diminuição por causa da produção do calor numa corrida, por exemplo. Ou seja, o que está dando para perceber aqui? Que apesar de sermos primatas, existe uma diferença entre o primata ser humano e os outros primatas. Ainda quando a gente pensa no sistema nervoso central, que é muito mais evoluído do que o dos macacos, a gente pode fazer uma comparação entre recém-nascidos de bebês humanos e bebês de macaco. Então, quando o bebê macaco nasce, em pouco tempo, ele adquire uma mínima independência da mãe, o que não acontece com o bebê do ser humano. Mas aos 6 anos de idade dos dois, a gente percebe que o ser humano, a criança ser humano de 6 anos, ela já é mais desenvolvida em relação ao macaco de 6 anos. Bom, essa era uma comparação que eu queria fazer entre os primatas e aí mostrar que o ser humano tem semelhança com os macacos, sim, mas que é mais bem adaptado por causa dessas questões. O livro de vocês traz toda uma discussão sobre todos os ancestrais do ser humano, desde o primeiro primata, que originou todos os primatas do planeta, até chegar nos hominídeos e o ser humano atual.
mas ele vai e vem ao longo do texto e eu achei que fica complicado para vocês organizar essas ideias. Então eu tentei colocar o conteúdo do, do primata mais antigo até o ser humano atual. Então eu coloquei em ordem cronológica. Bom, aqui, como eu falei, o primata que originou todos os primatas atuais é considerado esse aqui. Então, seria um primata pequeno, de cauda longa, que vivia em florestas. Nós chamamos esse animal de prosímio. Então, ele estaria aqui na nossa árvore filogenética. A árvore filogenética é uma representação evolutiva, onde eu comparo os ancestrais aos animais que foram surgindo ao longo do tempo. E aí eu tenho alguns que se extinguiram e outros que estão presentes até os dias atuais. Então, ele seria esse prosímio primitivo, e aí se a gente for olhar aqui para o lado esquerdo, a gente tem aqui um prosímio atual. Então, esse aqui seriam os primatas correspondentes a esse animal nos dias de hoje. Aqui é um nó da nossa árvore filogenética, aonde eu percebo que para o lado esquerdo surgiram esses macaquinhos aqui do Novo Mundo, que são macacos da América. Seria sagui, mico e macaco prego. Depois eu tenho aqui um novo nó, então esse seria um ancestral mais recente, né? Que surgiu há 40 milhões de anos. Ele vai originar um ancestral mais recente ainda, por volta de 15 milhões de anos, que originou os macacos do Velho Mundo, que seriam os macacos da África e da Ásia, que seria babuíno, rhesus e mandris. Aí, indo para o lado direito aqui, eu tenho esse ancestral que originou esse grupo inteiro aqui dos hominoides, né? Seriam os primatas que nós chamamos de macaco mesmo. Então, gibão, orangotango, gorila, chimpanzé e o ser humano, tá? Então, quem seriam os prosímios atuais? Seriam os lêmures, os lores e os társios nos dias de hoje. Então, a gente viu que eles correspondem ao lado esquerdo da nossa árvore filogenética e possuem parentesco entre si. E do lado direito são os macacos propriamente ditos, os antropóides, que também têm parentesco entre si: gorila, ser humano, orangotango, chimpanzé, bonobo e gibão. Nessa subida da árvore filogenética, até então, os cientistas falavam que os ancestrais do ser humano eram macacos que tinham, primatas ainda, né? Que tinham o rosto arredondado. E aí eles conseguiram fósseis de um animal com essas características, que tem o rosto alongado. E, inclusive, esse animal aqui foi denominado como essa espécie aqui. Então, isso gerou uma discussão e hoje em dia já acredita-se que esse ancestral não tinha o rosto arredondado e sim alongado. Isso foi publicado na Nature e eles classificam esse animal como surgindo no planeta há 28 milhões de anos. Eu fiz uma outra representação evolutiva para vocês, só para a gente não ficar com a ideia de que a história evolutiva sempre é representada por uma árvore filogenética. Então, aqui eu coloquei os mesmos macacos, coloquei o Amado Temer, representando o ser humano, e o ancestral comum aqui, representado no centro. Pessoal, então, retomando, eu tinha parado a gravação ontem, então até mudei de roupa. Os primatas tinham vida nas árvores, né? Então isso, deixa eu só escolher o canetão aqui. Fez com que a maioria fosse herbívora e eles tinham uma boa locomoção na copa das árvores, por isso a cauda longa. Os primatas menores, aqueles prosímios, eles têm hábito noturno e andam sobre a copa das árvores. Primata, em geral, tem um número pequeno de filhotes, porque como eles cuidam desses filhotes, a chance desse descendente se desenvolver é maior. Se tornam idosos, possuem polegar, isso aqui significa polegar. Então, isso faz com que eles consigam capturar ferramentas, galhos, e a visão binocular
faz com que eles permitam, como os olhos são muito próximos, eles conseguem definir a distância real entre eles e um determinado lugar. Então, o cálculo da distância é mais afinado. Então, já que a gente discutiu as características dos primatas, já comparamos esses primatas ao primata ser humano, e já vimos qual era o primata inicial que originou todos os primatas do planeta, o que dividiu a árvore filogenética em dois ramos, formando o lado esquerdo aí dos primatas pequenos, o direito dos primatas maiores. Agora a gente vai lá para o ponto vermelhinho para entender um pouco esses ancestrais aí. Dá para imaginar já que ele originou chimpanzé e ser humano. Então, o ser humano compartilha ancestral comum com o chimpanzé. Existem estudos genéticos sobre isso. Então, os chimpanzés possuem 48 cromossomos. O ser humano possui 46. Então, os cientistas dizem que o cromossomo número 2 se fundiu. E aí reduziu o número de cromossomos. Quando eles fazem a avaliação da quantidade quanto à sequência genética, nós somos 96% iguais aos chimpanzés. Os 4%, dentro dos 4%, uma parte é intron, a maior parte é intron, que significa sequência não codificante, então não vai produzir proteína. E o pouco que é codificante, é isso que faz toda a diferença em relação aos chimpanzés, que são genes ligados à fala, à audição, ao olfato, às enzimas digestivas e à susceptibilidade à doença. Isso fez com que o ser humano adquirisse vantagens em relação aos chimpanzés e se desenvolvesse fortemente no planeta, tá? Então, a gente vai entrar agora num ponto onde nós ainda não vamos falar do ser humano atual. Nós vamos falar de 3 espécies de transição, onde elas não são mais primatas, mas elas ainda não são hominídeos de fato. Na verdade, são hominídeos, né? Mas são os primeiros hominídeos. Então, eu vou citar 3 nomes científicos e depois a gente já vai entender aonde começam os hominídeos de fato até chegar nos dias atuais. Eu contei na apostila de vocês 12 espécies, tá? Considerando essas, deixa eu ver se elas são, não, elas nem entram. 12 espécies de hominídeos sem considerar esses 3 de transição. Então, esse foi um dos fósseis considerados de transição, era uma fêmea, eles deram um apelidinho para ela de Ardi, esse é o nome científico dela. Ela é um animal mosaico, então ela tem características de primata e características de ser humano, mas não é um hominídeo propriamente dito. E acredita-se que ela existiu no planeta há 4,4 milhões de anos. Esse aqui, mais ou menos 2 milhões de anos, faz diferença, né? Mas 6 milhões de anos. E essa outra espécie aqui. É um outro animal mosaico também. E esse aqui é 7 milhões. Esse aqui é o clássico, é o fóssil de transição mais bem aceito, porque ele foi o que apresentou um esqueleto que dava para perceber que era um animal bípede, então já era um precursor de um hominídeo de fato. Vocês não precisam decorar esses nomes, mas só para vocês entenderem que de um primata surgiram algumas variedades que possivelmente eram espécies diferentes de seres de transição desses primatas para os hominídeos de fato. Aí, entrando nos hominídeos, eu tenho aqui um gênero, que é o Australopithecus, e um outro gênero, que é o Homo. Então, vocês vão perceber que vão aparecer vários nomes, Australopithecus e alguma coisa, Homo alguma coisa. Serão 5 Australopithecus e 7 Homo. E os Australopithecus são mais primitivos e os hominídeos do gênero Homo são mais evoluídos. Então, essa foi a Australopithecus afarensis, foi a primeira Australopithecus a ser identificada na Tanzânia há quase 4 milhões de anos. O apelidinho que ela recebeu foi Lucy. Então, o paleontólogo que estava escavando colocou num gravadorzinho da época, acho que foi na década de 70 isso. Ele colocou um gravador para tocar a música dos Beatles, Lucy in the Sky.
E aí ele pôs para ouvir, começou a trabalhar e ele encontrou esse esqueleto, com 40% dele estava intacto, era uma fêmea, então ele disse que para ele a Lucy se concretizou nesse dia de trabalho. Eu coloquei aqui por curiosidade o trecho, se vocês quiserem colocar no YouTube para ouvir, vai até meio minuto, que aí vocês pegam bem o refrãozinho da música, tá? Era uma fêmea, pequena, se a gente for reparar aqui 1,30 m, né, pesava 30 quilos. O que vocês vão notar? Eles sempre vão descrever o tamanho do animal, em altura, o peso, se é macho, se é fêmea. O que é mais importante? Eles eram bípedes, então isso já mostra que eles não eram mais primatas, porque o esqueleto foi se modificando ao ponto de ficar em pé. O crânio ele vai aumentar ao longo do tempo, e isso vai dar um resultado no comportamento desse hominídeo, mas não é mais um animal, né? Um outro Australopithecus identificado foi esse, que vivia já em savana. A gente vai discutir daqui a pouco a mudança de hábito, saindo de floresta e indo para a savana. O fóssil identifica muito bem mãos e dentes humanos, só que o cérebro ainda era pequeno, então dá para perceber que é um ser de transição, que ainda tem um crânio mais semelhante ao de um macaco. Depois, esse aqui, Australopithecus robustus, também baixinho, também vivia em savana, mas era ereto. As mãos e dentes semelhantes ao ser humano e o cérebro pequeno. O mais importante é isso daqui, ó. Ele coexistiu com os outros Australopithecus ou foi substituído? Então não se sabe. Como a estimativa de tempo é muito parecida, não é possível saber. Às vezes um mais adaptado que o outro faz com que a outra espécie se extingua. Então, o que a gente vai notar? Que quando a caixa craniana tem esse tamanho, o animal tem um comportamento mais limitado. Conforme a caixa vai aumentar, a gente vai perceber que ele vai se tornar um animal que consegue manipular ferramenta, ele já começa a ter um comportamento diferenciado. Então, isso dá uma inteligência para esse animal, isso começa a desenvolver cultura e o uso das ferramentas, como eu comentei, né? Essa questão da savana, esses últimos hominídeos aí, eu cheguei a colocar que eles eram possivelmente de savana. Quando eles deixaram de ser de copa de árvore e começaram a viver em savana, a primeira coisa que aconteceu foi uma mudança ambiental. Então teve alguma alteração no ambiente lá na época que muitas florestas foram diminuídas, né? E aí, como eles passaram a viver em savanas, eles precisaram se adaptar a isso quanto à alimentação. Então, eles passaram a comer sementes e raízes. Isso é fácil de obter numa savana, né? E também sobra de comida. Então, algum felino se alimentava, sobrava lá resto, eles iam e comiam. Então, o que dá para imaginar aqui? Que eles se tornaram mais onívoros, não tanto herbívoros. Aqui o hábito é mais onívoro. Então, vai ter mudança da arcada dentária. Ainda mais um Australopithecus, acredita-se que aqui a gente tem que começar a imaginar que a caixa craniana começou a aumentar. Então, acredita-se que ele usava ferramentas. Olha que a gente já está indo para um tempo mais recente, né? Lá na Arde era 4,4 milhões de anos, agora 1,8. Esse aqui, aí ele ainda é Australopithecus, tá? Eles chamaram de Australopithecus habilis porque acredita-se que esse habilis significa habilidade, que ele já manipulava a ferramenta. Alguns cientistas defendem que ele era Homo habilis, mas o crânio dele ainda é pequeno. A gente só vai considerar Homo quando o crânio ficar maior e o comportamento dele se tornar mais elaborado. Aqui, esse é o primeiro Homo. Então, isso é um marco, ó. Agora, não tem mais o gênero Australopithecus, e sim Homo rudolfensis. Olha o crânio dele, já foi para 700. Então, ele se claramente usava ferramenta. A gente já viu que tem 2 hominídeos que faziam isso, mas isso ainda é duvidoso. Esse já é certeza que fazia isso. E ainda tem alguns que brigam, porque o crânio lembra os Australopithecus, então eles brigam para colocá-lo no gênero Australopithecus. Mas, em geral, ele é aceito como do gênero Homo. Aí agora vai evoluir bem. Então aqui Homo erectus foi o primeiro a sair da África. Olha o que um cérebro faz, né? Então ele já tem uma variedade de dieta, ele escolhe novos hábitos. O fóssil desse hominídeo foi encontrado na ilha de Java, na Indonésia. Já não está mais na África. Então eles começaram a sair da África, que é o berço da humanidade.
Homo erectus, aqui de novo. Então, agora o crânio aumentando, chegando a 1.200 centímetros cúbicos, mandíbula diminuiu de tamanho. E aí, por quê? Como eles são mais inteligentes, com um cérebro desse tamanho, eles conseguem produzir fogo. E isso faz com que o alimento fique mais macio, ele não está comendo carniça crua mais. Ele já consegue procurar abrigo, então ele se protegia nas cavernas, consegue produzir roupa, e aí forma-se uma sociedade caçadora, no sentido de animal carnívoro, e coletora, no sentido de ainda herbívoro. Então, por isso que ele é onívoro. Então, esse Homo erectus, pelo fato dele produzir fogo, dele ser um pouco mais inteligente, ele apresenta muitas novas características. Aí, tem uma outra espécie chamada Homo ergaster. Alguns chamam de Homo erectus ergaster, outros chamam de Homo ergaster. Seria a descrição do Homo erectus, só que vivendo na África. Então, quer dizer, ao mesmo tempo, em dois lugares diferentes, surgiram linhagens diferentes de hominídeos. Os cientistas brigam para dizer é uma subespécie da primeira, é uma espécie nova, mas a gente percebe variação por causa do lugar. Tá? Um estava na Indonésia, o outro estava na África. Aqui a gente tem esse hominídeo, homo antecessor. Olha como ele é alto, ele está fugindo um pouco do padrão, né? A maioria era mais baixinho. E um crânio relativamente grande também, mas não maior que os outros. Acredita-se que ele se extinguiu, mas não se sabe muito sobre esse hominídeo. Agora, esse outro hominídeo é também alto, não muda muita coisa. Olha o tempo. Foi descrito, acredita-se que ele existiu há 600 mil anos, então a gente já está falando de uma época bem recente. O que é bom observar aqui é que ele surgiu na Europa, então, de novo, fora da África, né? Um crânio maior. E aí não se sabe se aquela espécie anterior era diferente dessa, ou se essa espécie e aquela eram, na verdade, uma espécie só que vivendo em lugares diferentes. Então, os cientistas discutem muito isso. Eles dão muitos nomes científicos diferentes, mas eles discutem se de fato o tempo que eles existiram não foi o mesmo. Agora esse daqui. Homo neanderthalis. Então, fósseis na Europa e no Oriente Médio, então ainda na Europa, e esse era mais baixinho, então ele tem um esqueleto bem diferente daquele anterior. Mas olha o tamanho desse crânio, o crânio cresceu mais. Então, essa mudança no tamanho do crânio, aumentou aí no mínimo 200 centímetros cúbicos, né? Faz com que a gente perceba que eles vivem mais tempo. Então, aqui, ó, foram observados esqueletos de idosos, apresentaram um ritual fúnebre, ou seja, já tem uma sociedade bem implantada. Só que ele sumiu. E aí acredita-se que ele se extinguiu, ou por uma questão climática, ou porque ele competiu com a nossa espécie, Homo sapiens sapiens. Mas ele foi bem sucedido, pelas características que a gente conseguiu descrever aqui. Aí vem a espécie atual. Somos nós, Homo sapiens sapiens. Mas mesmo dizendo que nós somos Homo sapiens sapiens, a gente tem uma versão nossa inicial que a gente chama de povo de Cro-Magnon. E aí sim a nossa versão, tá? A espécie é a mesma, mas existe uma diferença que não precisa nem explicar, né? Que seria o ser humano aí inicialmente, onde ainda não usavam as roupas que se usa hoje em dia, que a linguagem não era exatamente a mesma. Essa linhagem surgiu na África, isso é interessante. A gente viu que os hominídeos se expandiram, foram para outras regiões do mundo, mas o Homo sapiens sapiens surgiu na África. Depois que ele buscou outras regiões do mundo, tá? Se espalhou. Indo para a Ásia, para a Europa e para o Oriente Médio. Por isso que acredita-se que aquela outra espécie se extinguiu, provavelmente porque a nossa linhagem surgiu e acabou sendo mais bem adaptada que eles. E provavelmente aconteceu alguma mudança climática, então um clima mais quente. E aí eu acho que o nosso metabolismo permitiu uma melhor adaptação. Aqui, como eu falei, o povo de Cro-Magnon, então se a gente observar a feição aqui do que eles acreditam que é o nosso, que seríamos nós há alguns milhões de anos, 1000 anos, né? Alguns 1000 anos. Então já é um rosto mais parecido com os dias de hoje, mas ainda não é a sociedade que nós temos hoje, né? E esse hominídeo foi encontrado na França. Aqui é só para mostrar os últimos
Hominídeos. Então, o homem de Neandertal, então já parece bem com o ser humano, mas ainda não com a nossa feição. Aqui, Homo sapiens sapiens, só que somos nós aqui no início. E aí, o mesmo Homo sapiens sapiens, só que nos dias atuais. O que foi muito marcante no surgimento da nossa espécie. Como o crânio ficou bem grande, e aí toda esse crânio grande permite um tamanho de encéfalo maior, a linguagem de símbolos evoluiu muito. Isso permite registro de ideias, troca de sentimentos, registro de experiências, a criatividade foi se tornando cada vez mais elaborada, então novas ferramentas foram aparecendo, e isso daqui, escrita, né? O que a gente nota? Tudo isso aqui se resume à cultura de um povo. Então, esse é o marco do Homo sapiens sapiens. Olha aqui a escrita, na época quando nós surgimos, né? Que aí essa inteligência toda nos permitiu escrever através de símbolos, e olha o que a gente faz hoje. Então, a gente percebe que é parecido, né? A gente não mudou muito. Aí eu achei isso daqui. Uma exposição que se chama Do Homem ao Macaco, que foi produzida por pesquisadores da USP. Levou alguns anos para ser preparada, produzida e instalada nesse museu aqui, Museu Catavento. Então, aqui tem o endereço, tem o link para vocês pesquisarem, e aqui 2 vídeos relacionados a essa exposição. Resumidamente, eu não conheço ainda essa exposição, mas uma exposição que vai mostrar exatamente o que a aula mostrou, só que sob a forma de um passeio. Era isso que eu queria falar. Eu desejo boa sorte, estudem. Se tiverem dúvidas, me manda ou pelo e-mail ou pelo Moodle, ou a gente discute em sala de aula. Um beijo.